Ninguém vai falar melhor do seu negócio do que você. O conteúdo vende. Acaba gerando mudanças culturais no consumidor. Só tem jovem, geração Z. Não é bem assim. Como ele vai passar a comprar e interagir com as marcas? As pessoas vão lembrar, não vão lembrar o que você fez, não vai lembrar o que você falou, mas sempre vão lembrar como você as fez sentir. Bem-vindo a mais um episódio do Gente que Empreende. Já vou começar falando, curta, comenta, se inscreva, compartilha, ativa sininho. Isso é importante para eu entender que você está curtindo esse conteúdo. Nos comentários você pode deixar quem você gostaria de ouvir aqui, qual a sua dúvida, que assunto você gostaria que a gente tratasse, porque o objetivo é ajudar você a ter mais informação para empreender, para crescer, para que a sua empresa seja um sucesso. E não tem como falar de empreendedorismo, falar para pequenas e médias empresas, sem falar de uma instituição que existe há mais de 50 anos apoiando empreendedores, que é o Sebrae. E eu tenho aqui comigo Vinícius Campos, que é analista de inovação do Sebrae. Exato. E a gente vai falar sobre isso, como uma instituição tão tradicional, com tanto tempo aí atuando, ainda pode ajudar a inovar, a ser atual, a estar nesse mercado que se transforma tanto, tão rapidamente. É isso que eu vou conversar aqui com o Vinícius. Vinícius, muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigado, Ju. Gostaria de iniciar esse podcast aqui, te agradecendo pelo convite, exatamente para a gente mostrar todas as oportunidades que o Sebrae tem aí para os empreendedores há tanto tempo. É muito importante essa questão da inovação, né? Eu acho que talvez há algumas décadas inovar fosse um diferencial, né? A gente olhava para uma empresa e falava, nossa, como ela é inovadora, e isso era um diferencial. Hoje, com o mundo se transformando tão rápido, com a tecnologia avançando de forma exponencial, inovar não é diferencial, inovar é sobrevivência, né? Exato. Hoje, inovar é quase uma obrigatoriedade para se destacar perante a concorrência. Então, todas essas ferramentas que estão disponíveis aí, a gente sabe que é uma dificuldade, né? Mas todas essas ferramentas que estão disponíveis, elas são essenciais para a gente se destacar no mercado e se destacar comparado com os concorrentes aí no seu segmento, no seu setor. E o Sebrae se preocupa com isso, porque é o que eu falei, né? É super tradicional. Quando a gente pensa no Sebrae, a gente pensa numa instituição tradicional mesmo, né? Como estar atualizado e como acompanhar todas essas mudanças para apoiar os empreendedores, Vinícius? Então, a gente tem algumas formas de fazer esse acompanhamento. Uma delas é a busca por grandes parcerias que a gente faz com as grandes empresas que são as detentoras dessas ferramentas. Então, todas as plataformas digitais, redes sociais, marketplaces, a gente está sempre em contato com essas grandes empresas para que elas tragam todas essas novas ferramentas, essas inovações que eles têm para os pequenos empreendedores e a gente repassa para os nossos clientes. Então, uma dessas possibilidades é os clientes vêm visitar a gente nos nossos escritórios buscando essas inovações e a gente tem essas consultorias especializadas que a gente chama, que é entendendo cada caso, cada particularidade de cada negócio e trazendo essas inovações. Então a gente promove grandes eventos também. O ano passado a gente promoveu a primeira edição do nosso grande evento, que são os gigantes do digital, e aí a gente trouxe as redes sociais, então as mais famosas, então Meta, que falou um pouquinho sobre o WhatsApp, o Facebook, Instagram, o Canva, TikTok, que a gente vai falar um pouquinho hoje também, que também é uma super inovação. E esse ano, no primeiro semestre, a gente fez o encontro com os gigantes do digital, só que na versão do marketplace também, que a gente sabe que para o comércio, para o varejo, foi uma grande inovação. Tá inovando a todo tempo, então o empreendedor tem que ficar ligado em todos esses movimentos do mercado. E esses movimentos, né, não são só novas ferramentas ou novas soluções. Acaba gerando mudanças culturais no consumidor, né? Então,
TikTok Shop, qual será o comportamento do consumidor daqui para frente, né? Como ele vai passar a comprar, interagir com as marcas? O comportamento... você foi muito perspicaz nessa sua fala é o comportamento da experiência de compra. Então, a experiência de compra mudou. Então, o TikTok Shopping, que tá estreando aí tem uma semana. Então, se a gente quer falar de inovação, tem uma semana que tá no Brasil. E eles chegaram com uma estratégia bem agressiva. Então, eles vão ficar 90 dias sem cobrar a taxa, os taxas de frete ou a taxa da comissão deles. E é importantíssimo porque eles perceberam que o conteúdo vende. O conteúdo direciona o cliente. Então, o que a gente percebia nas redes sociais? A gente falava que as redes sociais eram vitrines do seu produto e-commerce, do seu produto ou serviço. Então, ali você está mostrando o seu produto e vai direcionar o seu cliente para o marketplace, para o seu WhatsApp, para ele ter contato com você ou com o seu site. E o TikTok Shopping, esse é o diferencial. Você tem toda essa linha, essa trajetória de compra ali dentro da plataforma. Então, já é uma realidade. O Mercado Livre já tinha percebido que o conteúdo vende, e ele fez o contrário. Então, o Mercado Livre é o grande marketplace ali, e ele percebeu que as pessoas queriam visualizar aquele produto, e aí fez o Mercado Livre... Flix, que é os vídeos curtos. Então, eles pegaram... Exatamente. E aí, porque você está mostrando. As redes sociais, ela trouxe qual que era a única dificuldade, o único receio do consumidor em relação às redes sociais. Falou assim, antigamente, agora já não é mais isso. Eu preciso ver o produto. Eu não vou comprar pelas redes sociais, isso não dá certo. E hoje não. Hoje, agora, você tem todas essas oportunidades de ver gente mostrando o seu produto, gente experimentando o seu produto. As pessoas mostram se tem cheiro. Eu sinto cheiro. Então, é bem interessante e é uma realidade que o empreendedor precisa ficar ligado. Mudanças culturais e de hábitos que vem sem dúvidas. Né? Você percebe que esse pequeno empreendedor, ele tá ligado nisso? Que ele percebe que ele precisa se atualizar, que ele precisa inovar? Olha, a gente sente um certo receio de alguns. Então, a gente promove alguns cursos de capacitação que falam muito sobre isso. E aí, alguns falam, não, por que eu preciso estar nesse TikTok? É só dancinha. E a gente ainda brinca com eles. Fala assim, tem alguma coisa errada. Se só está aparecendo dancinha para você, significa que eles identificaram ali que é aquilo que você gosta. A gente, no nosso grande evento que a gente tem aqui no Sebrae São Paulo, que é a Feira do Empreendedor, em 2022, o TikTok foi um patrocinador, esteve lá com o stand deles, e eles tinham uma frase que ficava no stand que me marcou muito. Que dizia assim, esteja onde o seu cliente está. Então, é isso que as empresas têm que levar em consideração. O pequeno empreendedor, ele precisa estar onde o cliente dele está. E isso é uma das principais dicas que eu acho que é importante dar. Conheça o seu cliente, saiba onde ele está. Então, quem é o teu cliente? O que ele sente? O que ele compra? E quando a gente fala de redes sociais, de plataformas digitais, que a gente dizia que é criança, adolescente, que é o perfil do público, hoje já não existe mais isso. Porque eu não sei vocês, mas eu tenho avós, os meus avós, eles me mandam link de vídeos do TikTok. Do TikTok? Do TikTok. É claro que são aqueles videozinhos, igreja, religião e tudo mais, mas a gente sabe que eles estão ali. Então, se você sabe que o seu público é o público da terceira idade, por exemplo, você tem produtos, serviços para o público da terceira idade, produza conteúdos que vão atrair eles e engajar e, consequentemente, eles já vão começar com essa cultura de compra ali dentro da plataforma. Então, é uma realidade hoje. Olha só, terceira idade no TikTok. A gente achou que TikTok era geração Z, né? Que nada, TikTok hoje é para todos. TikTok é para todos. E a gente tá falando muito aqui de comportamento do consumidor e as redes sociais, né? Essa coisa do digital. Porque uma área que mudou muito, eu diria até que nos últimos 5 anos, foi justamente essa parte do digital. Sim. Primeiro porque ficou mais acessível, mais fácil produzir os conteúdos. Hoje, uma grande marca está na rede social e eu, pequeno, também estou na rede social. De certa forma, dá para competir ali no mesmo canal, brigar pela mesma audiência, brigar pelo mesmo consumidor, né? O que
há 10 anos atrás era impensável, né? A grande marca era a grande marca, produzindo ali, ou chegando no consumidor através dos canais dela, ou grandes redes, ou numa mídia tradicional. E o pequeno estava ali, no boca a boca, ou no panfleto, ou na indicação, né? Era mais restrito. Hoje não. Hoje todo mundo pode falar com todo mundo com a rede social. Então teve uma transformação muito grande da comunicação e do marketing, né? Eu acho que às vezes a gente, como foi indo meio intuitivamente, parece que a gente não se dá conta do quanto essa área se transformou aí na última década, né? Não, é interessante porque a gente fala sobre isso que os empreendedores sentem que aquilo não é para eles. Então, eles têm essa dificuldade de, eu não sei como faz. E a gente sempre tenta trazer essa cultura de você é capaz, ninguém vai falar melhor do seu negócio do que você. Então, a gente vê uma oportunidade de influenciadores, por exemplo, hoje. A gente falando um pouquinho do TikTok, influenciadores também é um empreendedor. A gente traz essa perspectiva que influenciador também é um empreendedor. E eu tava vendo um vídeo esses dias e eles falando, agora, o TikTok Shop, só voltando um pouquinho nisso, porque casa muito com isso que a gente está falando. Eles dizendo que, o TikTok Shop está aí, é uma oportunidade, e os empreendedores, as empresas que estão aqui no TikTok Shopping, não sabem falar sobre o produto delas. Então, essa é uma oportunidade para nós influenciadores da gente trazer todos, porque a gente tem a oratória, a gente tem a comunicação. E é isso é essa cultura que a gente quer desmistificar. Porque o empreendedor ele consegue produzir conteúdo para divulgar o negócio deles. Então, é uma super oportunidade que tá aí e o comportamento do empreendedor ele vai mudando com base nisso. Quando a gente mostra resultados, se a gente mostra resultados que aquilo realmente dá certo, ele tem uma boa comunicação, ele vai conseguir aí entrar nesse mercado digital como um comunicador também, se a gente for pensar, né? Porque isso é importante, né? Eu vi uma pesquisa americana que falava das 5 tendências de marketing. Então, tinha o micro-influenciador, os influenciadores menores, autenticidade, então as pessoas querem uma comunicação autêntica, transparência, então se o influenciador está vendendo alguma coisa, quer que aquilo esteja claro, né? Que aquilo é pago, que aquilo é uma parceria. O outro ponto era migrar dos patrocinados para o influenciador. Então, as marcas estão percebendo que fazer um vídeo e patrocinar aquele vídeo está dando menos resultado do que contratar influenciadores para falar sobre o serviço ou sobre o produto. Falei 4, falta... Falei 4? Acho que foi 5. Falei 5? Eu acho que autenticidade, o microinfluenciador, a mídia migrando, a transparência... Enfim, depois eu... E eu achei... longo prazo. Que quando a marca tem uma parceria de longo prazo com o influenciador e ele fala sobre aquilo mais vezes, parece mais sincero e mais autêntico. Gera conexão. Gera conexão. Então, talvez a gente esteja no momento em que o empreendedor e as marcas precisam olhar, de fato, para esse relacionamento de uma forma diferente, né? Faz tempo que eu falo sobre a importância da conexão. Sim. Que comunicar é conectar. E que, às vezes, a gente está só tentando comunicar, passando informação. E que a gente precisa justamente criar essa conexão. E a gente não faz isso de uma hora para outra, né, Vinícius? É porque a conexão mexe muito com o emocional da pessoa, né? Então, a conexão vem com base nisso. Tem uma frase que a gente fala muito no Sebrae, que as pessoas não... Que é uma frase conhecida, as pessoas não vão lembrar o que você falou, não vão lembrar o que você disse, mas elas sempre vão lembrar a maneira que você as fez sentir. Então, quando você traz essas histórias, quando você gera essa conexão, traz todo o teu conhecimento sobre o teu produto, aquilo vai gerar um engajamento maior com seus clientes. Então, a persistência é algo que mexe muito com os empreendedores, porque a gente vê a questão da dificuldade com o tempo, mas quando você tem persistência sobre aquilo, vira uma rotina, aquilo você acaba tendo mais resultados. Eu acho que isso é a maior... É muito importante nos dias de hoje para o pequeno empreendedor. Porque ele tenta uma vez, não deu certo, não pode desistir.
tem que continuar. Até trazendo um exemplo pessoal de algo que aconteceu esses dias, e aí eu falei, gente, que curioso, né? Eu gosto de produzir conteúdos para as minhas redes pessoais, e às vezes a gente produz algum conteúdo e fala, isso aqui vai dar muito bom, isso aqui tá muito bom. Você posta lá, não dá em nada. E aí eu vi uma trend esses dias de foto, peguei uma coletânea de fotos, coloquei uma musiquinha legal que combinasse, que era a sua galeria depois de ir para tal lugar, e bateu quase 500 mil de visualização. E aí eu fiquei, gente, como? Como que é uma coisa que a gente não tinha essa noção de que a gente nunca vem o que a gente espera. Uhum. Então tem que estar sempre produzindo esse conteúdo ali. E é importante esse contínuo. O que é interessante disso, dessa experiência pessoal? A gente pensa na questão que criatividade a gente sempre tem que trazer algo novo. Então, criatividade eu tenho que inventar algo do zero. Então, as trends estão aí para te mostrar que isso não é verdade. Então, faz uma adaptação em algo do seu conteúdo, da sua empresa, com o que já está viralizado, adapta o teu conteúdo àquilo e faz a divulgação, por tentativa. E a tentativa, né? Essa é a pergunta que eu ia fazer agora. Porque quando a gente fala de comunicação, especialmente desses canais digitais ou marketing digital, tem muitos gurus com muitas fórmulas e que não é que não funcionam. Elas podem funcionar. Talvez não necessariamente para todo mundo, talvez não necessariamente em todos os momentos. Talvez seja entender como aplicar aquilo para cada situação. Mas a gente vê muita coisa de fórmula pronta. E a impressão que eu tenho, e aí a impressão mesmo, é que você fica tentado a pegar aquela fórmula e achar que aquele é o único caminho e que aquilo é o que vai dar certo e que a partir daquilo você vai dobrar faturamento, vender milhões. Não é assim. Não é assim que funciona, porque essas fórmulas prontas, elas trazem algo que aquilo não é comprovadamente que dá certo. Então, é importante a gente ficar atento a essas promessas, fazendo uma observação para a sua realidade. Será que aquilo é a minha realidade? Vai dar o mesmo resultado? Como a gente comentou, é importante a tentativa, mas não ter a certeza de que aquilo vai dar realmente certo. Então, se você já tem alguma estratégia, algum mecanismo que está dando certo, não está na velocidade que você espera, mas você está vendo que tem um crescimento constante, mantenha essa sua estratégia e veja algumas formas de tentar adaptar um pouquinho dessas fórmulas milagrosas ao que você já está fazendo, ao que já está dando certo, para ver se realmente vai dar tão certo assim como essas fórmulas aí prometem. E a gente tá falando aqui de novos canais e tudo mais. E às vezes a gente se empolga, né? Ai, surgiu uma nova rede social. Preciso estar lá. Preciso criar conteúdo lá. É assim mesmo? Ou como identificar se realmente faz sentido para você? Qual canal faz mais sentido para você? Porque se o empreendedor for querer estar em todos os locais, vai ficar difícil, né? Fica difícil até de fazer uma gestão de tudo isso, né? Por isso a importância de conhecer o seu cliente. Então, eu acho que quando você está fazendo um plano de negócio, a primeira coisa que a gente coloca lá é quem é o seu cliente. Entenda o seu cliente, quais são as necessidades dele, qual que é a maneira de consumo dele. Porque entendendo o seu cliente, você vai conseguir saber melhor, direcionar melhor aonde você vai divulgar os seus produtos ou serviços ou em quais plataformas você vai estar. Nesses grandes eventos que a gente promoveu com os marketplaces, a gente teve essa pergunta a gente chamou a plataforma Shein, que é o e-commerce, e uma empreendedora fez essa pergunta para ele. E aí ele respondeu isso, se você puder, esteja em todas, porque você vai ter uma capilaridade muito maior e, consequentemente, você tem uma chance de retorno melhor. E ali, naquele momento, a gente também trouxe essa perspectiva de que, ok, esteja em todas, desde que o seu cliente está em todas. Então, por isso que tem que fazer essa observação de quem é o seu cliente para saber direcionar melhor a tua estratégia de negócio. Isso vale para as redes sociais também. Com certeza, com certeza. Só que aí
aí entra nesse ponto também dessa desmistificação de que tem certos perfis de públicos que, ó, TikTok só tem jovem, geração Z. Não é bem assim. A gente tá percebendo um movimento ali que as gerações estão ali dentro da plataforma. Então, isso é importante estar atento. Que é uma dificuldade também que a gente percebe. Essas inovações tecnológicas, elas estão aí para ajudar o empreendedor, mas é uma dificuldade estar acompanhando todas essas modificações. Então, vale a persistência aí também nesse sentido, porque é importante estar ligado nessas alterações, nessas modificações. E a gente falou sobre ser o influenciador, né? O empreendedor é o influenciador da empresa, é o influenciador da própria marca. Que é importante colocar a cara ali e falar... E no fundo é verdade, né? Ninguém melhor do que você para entender o que você está fazendo, entender o que você está oferecendo, né? E a gente vê grandes empresas, inclusive, com CEOs fazendo essa movimentação, né? Tá aí o CIMED, né? CIMED, que eu acho que é o grande case, já vem ele na mente, né? Eu até vi um vídeo semana passada que ele entrou usou aquela briga de adolescentes que rolou e tal para criar conteúdo e tudo mais, usou um gancho ali. E achei engraçado. Então, ele tá ali criando e fazendo, né? É claro que ele deve ter toda uma equipe por trás, auxiliando, Sim. fazendo e postando e fazendo vídeo, né? Um pequeno empreendedor, e muitas vezes até o MEI, Sim. não tem essa possibilidade, né? Como que ele pode colocar isso no dia a dia dele, Vinícius? Vocês têm dicas nesse sentido? A própria estratégia que ele da CIMED fez é uma que o empreendedor pode fazer. Então, quando a gente traz essa questão das trends, é uma adaptação que você vai fazer de uma situação que está super em alta e fazer uma adaptação para a sua realidade. Mas quando a gente traz essas dicas do como o pequeno empreendedor pode entrar nesse mundo da criação de conteúdo, a gente tem aí uma tecnologia que eu acho que nem é mais uma inovação também, está no dia a dia dos empreendedores, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial pode te ajudar muito a fazer um roteiro de marketing. É claro que você tem que fazer um prompt que traz todas as informações necessárias para você desenhar certinho um roteiro, tudo que você pode fazer, mas essa criação de conteúdo, porque o cliente, ele não compra simplesmente um produto ou um serviço. Ele compra a autoridade que você tem em falar sobre aquilo. Ele compra a sua capacidade de resolver um problema dele. Então, se você faz essa criação de conteúdo com um conteúdo que mostra que você vai resolver algum problema daquele seu cliente, você vai conseguir fidelizar ele. Então, principalmente com autoridade. Se você tem autoridade, se você tem... A gente trabalha muito a questão da oratória também, que é importante. Então, você como comunicadora sabe a importância que é você se comunicar bem, principalmente diante das câmeras. Tem essa questão comportamental também de lidar com as câmeras. Então, lidar com as câmeras nesse sentido desse receio de, meu Deus, quem que está ali? A gente tá aqui, eu e você, numa sala, mas quantas pessoas vão assistir isso? Então, as pessoas têm um receio disso e eu acho que é algo humano. Então, a gente tem esse receio de estar sendo observado e estar sendo julgado por trás das câmeras. A gente percebe que isso é uma dificuldade, assim, enorme que os empreendedores têm. Eles não sentem que eles têm essa capacidade de estar diante de uma câmera, eles têm esse receio, tem toda a questão da vergonha, então a gente trabalha muito isso também. E a oratória, porque se você produz conteúdo, você tem que ter uma oratória legal para passar autoridade sobre aquilo que você está falando. Então, isso é muito importante também e que é uma dica. Então, treine a oratória. Você fala, é um dom, eu não consigo. Isso é treinamento, a gente consegue treinar. Treine, que vai dar bom. E às vezes é você pegar o celular e ir gravando vídeo, até você se acostumar com essa relação aqui, com essa câmera. Exato. Aqui, né? E aí você vai entender o seu jeito de falar também, né? Porque não é oratório, eu vou impor regras e é assim que você tem que falar. Você tem que entender como adaptar o seu jeito a boas práticas, né? E até a questão da comunicação com o seu cliente. Cada cliente vai ter uma comunicação específica. Mais uma vez, até já sendo chato, mas conheça o seu cliente. Saiba para quem que você está produzindo conteúdo. Porque quando a gente fala, beleza, vocês vão produzir conteúdo. Qual que é o objetivo? Você está produzindo esse conteúdo para quê?
A gente até brinca, fala, a gente os clientes nas redes sociais hoje, isso é um comportamento que eu percebo até em mim. Não sei vocês, a paciência da gente tá menor. A gente vai passando ali os vídeos, a gente não tem paciência mais para assistir um filme, para assistir uma série de coisas longas. Então a gente tá infoxicado de informações. E levando em consideração esse comportamento, você tem que prender o seu ouvinte ali nos primeiros segundos. Isso é uma outra dica que eu acho que eu até deixei passar. Exatamente. Eu até deixei passar isso nas dicas de como fazer esse conteúdo. Mas faça esses ganchos de segurar esse seu cliente nos primeiros segundos. E ele tem que ter um objetivo para na hora que você finalizar o teu conteúdo, você direcionar ele. O que você quer que ele faça? Então, o objetivo do seu vídeo, você tem que direcionar ele para alguma coisa. Qual que é o teu objetivo? É comprar o meu produto? É me conhecer? É me seguir nas redes sociais? Então, esse conteúdo ele vai ser desenhado com base nesse seu objetivo. E é por isso que a ferramenta de inteligência artificial, utilizada de uma maneira correta, ela pode te ajudar nisso, porque às vezes você fica quebra-cabeça ali pensando se você fala todos esses pontos. Ó, eu tenho uma empresa, o meu segmento é de tal setor e eu preciso fazer um vídeo com o objetivo de direcionar o meu cliente para... E aí ele vai te dar toda uma estrutura que você simplesmente vai pegar o seu celular. Simplesmente não. Tô trazendo aqui como se fosse uma coisa super, super fácil. Essa é uma dificuldade também. Concluindo. Utilizar a inteligência artificial para produzir o conteúdo. Só que a gente tem essa dificuldade também, a gente sente essa dificuldade com a utilização das ferramentas dentro das plataformas, que é uma dificuldade para o pequeno empreendedor também. A gente auxilia muito esse passo a passo, porque a gente pensa que um cadastro de conta é algo que, meu Deus, todo mundo tem. As pessoas têm muita dificuldade disso. Até por conta da questão desse comportamento, que não é todo mundo que tinha essas redes sociais, essas plataformas, na mesma idade. Então, tem gente que começou a conhecer isso com 40 anos, com 50 anos. Então, a gente sabe, e que são os principais empreendedores. Então, a gente sabe dessas dificuldades dessas pessoas. Então, a gente pega na mão ali, ó, isso é aqui, ali. Mas mesmo com todos esses ensinamentos, tem a questão do comportamento que você tem que treinar. Tem que treinar, porque senão não vai aprender. Não existe não produzir conteúdo? Não entendi. Não produzir conteúdo. Porque tem essa discussão, né? Entendi. Tem até alguns vídeos de profissionais da saúde, né? Nossa, estudei tantos anos e tô aqui produzindo conteúdo. E aí tira sarro disso e tal, né? Não existe não produzir. Vai muito de qual é o objetivo desse empreendedor. Então, se você está bem estabelecido ali, a CIMED, por exemplo, vamos usar o exemplo da CIMED. Ele realmente precisaria estar fazendo isso que ele está fazendo para gerar conexão com o público dele? Não precisa. A empresa já é gigante e ela conseguiria rodar. Mas foi uma estratégia deles de ter um alcance muito maior. Então, se você é um empreendedor que tem todo esse receio de aparecer, não quero, tem a possibilidade da contratação de agências, influenciadores, que vai divulgar o teu negócio. E a gente pensa nessa questão de estabelecimento de marca. Então, se esse é teu objetivo, eu só quero tá bem, a minha empresa tá andando, tá funcionando normal, tá tudo certo, eu vou contratar influenciadores, eu não sinto essa necessidade. Então, acho que isso é importante passar para o empreendedor também, que se isso é uma coisa que você não se vê, tá tudo bem, desde que esse seja o seu objetivo e você esteja tranquilo com isso. Agora, se é uma estratégia que você vê como um potencial crescimento da sua empresa, se você vê necessidade nisso e isso vai trazer valor agregado à tua empresa, é importante estar. Porque tem empreendedor que gosta de falar sobre o seu negócio. A gente estava até comentando aqui que a gente tem um programa de podcast e eles se sentem ali, porque eles estão trazendo, a gente está dando voz a essas pessoas que não têm esses recursos no dia a dia. Então, nesse ponto, eu acho interessante deixar válido também e eu acredito que para quem já está bem estabelecido e não vê isso como uma estratégia, tá tudo bem, tá tranquilo. E são coisas diferentes também, talvez, né? Então, se eu sou uma pessoa que revende um produto commodity no Mercado Livre, por exemplo, no Marketplace, e eu tô ali vendendo copo de vidro no Mercado Livre. Eu não tô ali para criar marca, né? Sim, é igual... Então, tudo bem, eu tô ali para revender produto. Talvez você tenha que repensar isso em algum momento,
na estratégia no futuro, porque pode ser que as coisas mudem, mas tudo bem, você está ali vendendo, você não precisa criar conteúdo, criar autoridade, criar... A pessoa está ali só querendo comprar o copo Sim. e beleza, né? Outra coisa é você querer criar marca, Sim. que é o caso da CIMED. A CIMED ali, a indústria estava estabelecida e tudo bem. O que ela quis com o João entrando ali como influenciador foi posicionar a marca Sim. CIMED, né? Não é nem tanto vender mais, mas posicionar como uma marca, porque ela entendia que isso para o mercado no futuro faria sentido Sim. e tal. Então, são estratégias de fato diferentes, né? Mas se você quer fazer uma construção de uma marca, produzir conteúdo é fundamental. Isso aí, nesse caso, é necessário. É igual quando a gente fala, você trazendo essa história, um produtor de soja, por exemplo. Qual o sentido de um produtor de soja gerar conteúdo nas redes sociais para vender mais? Aí não faz o menor sentido. Exatamente. Esses tempos, uma artesã, ela faz necessaire. Ela é incrível. Ela faz um produto de super qualidade, ela vende para as empresas e tal. A gente se segue há algum tempo já. E ela perguntou, ela nunca posta falando. Ela posta o produto, faz rios com fotos, coisas assim, mas ela não coloca a cara para falar. E ela me perguntou, se eu colocasse minha cara, se eu falasse, eu venderia mais? Com certeza, porque as pessoas lembrariam muito mais dela do que do produto, né? E isso é importante a gente trazer, e a conexão também vai vir disso. Dela conversando com o público dela trazendo todas essas informações, mostrar o produto, mostrar o que ele faz e mostrar o problema que ele resolve dos clientes, traz essa lembrança. Quando a gente fala de storytelling, por exemplo, de contar histórias, a gente lembra muito mais de quem contou a história do que a história que foi contada, né? Isso é importante também dizer para os empreendedores, que é uma ferramenta que está aí para ser utilizada para gerar conexão com os clientes. A gente fala muito de storytelling, né? Que é aprender a contar a narrativa, né? Que é gerar essa conexão. Porque, como até aquela frase que eu gosto muito de falar, que as pessoas não vão lembrar o que você fez, não vai lembrar o que você falou, mas sempre vão lembrar como você as fez sentir. E o storytelling é essa estratégia que traz exatamente isso, você gerar uma conexão emocional com seus clientes. E para gerar conexão emocional, você não vai simplesmente mostrar um produto, você não vai simplesmente falar o que ele faz. Você vai trazer um contexto ali do seu negócio com o seu público. Mais uma vez, conheça o seu cliente para gerar essa conexão com ele. Então, você precisa conhecer o seu cliente para trazer todos esses gatilhos mentais para gerar conexão. A gente até mostra algumas propagandas, claro que de grandes empresas, que trazem toda uma narrativa. E aí, no final do vídeo, essa propaganda tem uma narrativa e no final do vídeo eu pergunto, vocês viram eles vendendo algum produto? Não vende. Eles não falam sobre o produto. Mas o que a história conta? Histórias que são relacionadas ao público-alvo desses clientes. Então, eles geram essa conexão com esses clientes, levando em consideração as histórias, que nesse caso é até um produto da Dove, que aí trabalha toda a questão das mulheres e tudo mais, e aí traz esse cliente, gera essa conexão com esse cliente. Então, é importante essas narrativas que depois vai te trazer essa fidelização. E aí pode ser como surgiu um produto, sobre a criação de um novo serviço. De onde que veio a tua... Por que você é empreendedor? Da empresa. Essa é uma coisa que a gente gosta muito de perguntar nessas aulas que a gente faz, conta a tua história, conte a sua história no sentido de por que você empreendeu? E aí a gente pergunta, antes de falar por que você empreendeu, a gente pergunta, você sabe contar história? Você é bom em contar história? A maioria fala, não sou bom de contar história. E aí eu pergunto, por que você é empreendedor? E aí vem uma trajetória, e na maioria das vezes, trajetórias lindas do porquê que as pessoas empreendem. A diferença que aquilo fez na vida deles. Ou então a influência de pais, de mãe. Então, isso aí que você já me falou, já dá conteúdo para 1 hora para você divulgar nas suas redes sociais e captar os seus clientes. Então, isso é bonito de ver, é bem legal. E eles passam a usar isso no dia a dia? Olha, algumas empresas sim,
porque eles conseguem fazer esses testes que a gente fala, os testes de o que dá certo, o que não dá certo, e alguns, por conta do tempo, não conseguem. Então, a gente sempre tenta bater nesse ponto. Cara, seja persistente, faça uma gestão do seu tempo, porque o microempreendedor, o pequeno empreendedor, às vezes não tem uma equipe tão grande, como a gente comentou. E o microempreendedor individual, que é o MEI, não tem nem equipe, é o equipe que faz as finanças, que faz o marketing da empresa, que faz a venda. Então, essa gestão do tempo é muito importante, porque e esse que é a maior dificuldade para se manter estabelecido nas redes sociais, a questão do tempo. Então, criar o conteúdo, mesmo que tenha essas estratégias, essas ferramentas, que é a inteligência artificial, por exemplo, eu preciso separar um tempo do meu dia, mesmo que seja meia hora por dia, para sentar ali, eu preciso identificar aqui para fazer o meu cronograma da semana. Uhum. Mesmo que você vai fazer o cronograma da semana para um mês, para uma semana, eu preciso daquele tempo reservado na minha semana, na minha agenda, para isso. E quando você não... Antes de você ver resultado, antes de você ver valor nisso, você não dá tanta atenção. Então, os empreendedores que a gente percebe que fazem isso, faz uma gestão do tempo, começam a ter resultados e vê que aquilo dá certo, aí eles colocam como prioridade. Se não viu como prioridade, eu vou priorizar a venda no boca a boca, pedindo indicações. E não é um resultado que necessariamente vem num curto prazo, né? Não vem no curto prazo exatamente por essa questão de tentativas e erros. A inovação trabalha muito isso, né? Uhum. A inovação, ela tá em constante mudança. Você sempre tem que fazer adaptações naquilo que você está tentando, naquele projeto, naquele MVP, no protótipo. Então, todos esses processos, eles são modificados, então por isso que demora um pouquinho. Porque deu certo agora, não deu certo. Vou tentar de novo. Deu certo agora. Não necessariamente, da próxima vez, vai dar certo de novo. Então, você tem que estar sempre tentando. E nesse processo de tentativas, é o momento que você vai estar captando clientes. Você vai estar gerando engajamento com novos clientes. Você vai estar fidelizando clientes. Então, o processo é importante. Esse processo do que dá certo, o que não dá certo, é esse momento que você também vai gerando conexão. E tudo bem, né? Porque a gente fica muito no resultado. No querer chegar lá. E no fim das contas, a gente não vai chegar lá e pronto, né? Porque tá tudo mudando constantemente. Exato. Né? Esses dias eu tava pensando mais sobre carreira, a forma como a gente pensa trabalho, como a gente vai precisar rever tudo isso, né? E que, na verdade, hoje a gente tem que se adaptar a uma nova realidade. De que as coisas vão mudar constantemente, que eu não vou estar fixo fazendo só uma coisa o tempo todo, que eu tenho múltiplas possibilidades. É a nova realidade, né? E é assim que vai ser, né, Vinícius? Exato. E quando a gente pensa em planejamento, que é algo muito importante também das empresas, uma das fases do planejamento é fazer uma análise do que passou. Então, análise do o que deu certo, o que deu errado. Quando a gente vê até essa trajetória desse movimento das redes sociais, quando eu era adolescente, o MSN, depois o Orkut, que eram as febres, depois veio o Facebook. Então, a gente percebe essa modificação, a gente consegue ver essa mudança. Então, hoje, a gente falando do TikTok Shopping, é o que está em alta. Quanto tempo isso vai durar? Uhum. Então, a gente... Será que no final do ano não vai surgir um outro canal? Exato, outra plataforma completamente diferente. E aí, a gente até volta naquela pergunta que você fez. Como é que eu sei se eu mantenho nessa ou vou para outra? Mantenho o que está dando certo. Se está dando certo, mantenha. E faz essas adaptações com base nas suas observações. Está dando certo? A observação é muito importante também. Tentar ver o que está dando certo, o que não está. Essa análise crítica é muito importante, que a gente às vezes não percebe, que os empreendedores precisam disso. Ter essa análise do que está dando certo, do que está dando errado, é muito importante. E isso também é prática, né? Comportamento, né? É muito prática e comportamento. Então, essa busca por oportunidades, a gente estava comentando aqui, então, por exemplo, a capacidade técnica, o conhecimento técnico, ele por si só, você precisa ter alguns comportamentos para que eles se validem. Então, esses comportamentos empreendedores é importante também se ter, além do conhecimento técnico. Como saber que está funcionando? Como medir? Tem uma coisa que eu falo que é a métrica da rede social e a métrica do negócio.
a gente às vezes se perde na métrica da vaidade da rede social. Curtida, comentário, alcance ou sei lá o quê. Tem uma vaidade ali, né? Sim. De, meu conteúdo tá chegando, as pessoas estão curtindo. Mas isso daqui tá convertendo para um negócio? Tem uma outra métrica que é importante avaliar, que é mais importante avaliar, que é... Tá dando resultado? Tá dando resultado. Tá dando resultado pro negócio, eu tô lucrando mais, tô faturando mais. Como que o empreendedor deve medir isso? Então, a questão do engajamento. Engajamento, você consegue fazer observações até de forma gratuita ali dentro das plataformas. Então, as pessoas estão curtindo, as pessoas estão comentando, estão compartilhando. E aí, se você vê que tem pouco, tem que fazer uma análise do alcance. Tá tendo pouco engajamento, mas e o alcance? Ele tá sendo, de fato, entregue para as pessoas? E aí parece que uma coisa vai levando na outra, porque, beleza, não tá tendo alcance. Por que não tá tendo alcance? O meu conteúdo tá sendo de qualidade? E uma coisa em relação ao ego, que é interessante, que a gente tava até brincando, a gente pensa... Meu conteúdo, os empreendedores falam, eu tive 500 curtidas só nesse conteúdo. E aí a gente fala, eu falo assim, pensa 500 pessoas numa sala. Você acha pouco? Que você estiver falando para 500 pessoas, isso é pouco? Não é, são 500 pessoas que você tá ali com a oportunidade de falar sobre o seu negócio, de fazer essa venda. Então, é interessante esse ponto também, nesse sentido de que a gente tem que ter essa análise crítica mais uma vez, de que os números, eles enganam, principalmente nas redes sociais, porque a gente está acostumado a ver números, milhões dos influenciadores, mas quando a gente está passando esse nosso negócio, passando essa nossa essência, as quantidades também têm que ser verificadas de uma maneira mais crítica, porque 2.000 curtidas, pensa 2.000 curtidas nessa sala, é muita gente. Então, eu costumo pensar dessa maneira e eu tento passar isso para as pessoas. Pensa dessa maneira. São 2.000 pessoas que você tem a oportunidade de falar sobre o seu negócio. Você acredita que dentro dessas 2.000 pessoas, você vai conseguir impactar 10 delas? Se você está conseguindo impactar, gerando conversão de vendas para essas 10 pessoas, você já está tendo um retorno. Então, é importante ter esses pensamentos um pouco mais centrados, um pouco mais bondosos conosco mesmo, e é interessante. Às vezes a gente fala muito sobre os virais. Viralizar e tudo mais. Teve uma época que tinha aqueles vídeos engraçados do coco quebrando a água. E aí jogava água na pessoa, depois assim. Um monte de outros assim. É importante, de fato, isso? Depende do teu objetivo. A gente bate muito no ponto, qual que é o teu objetivo com isso? Porque se o teu objetivo for viralizar, é importante você estar com base no que está dando certo. Então, as trends que a gente chama é a percepção do que está dando certo, a adaptação disso com a minha realidade e vou tentar viralizar. Mas com essa viralização, teu objetivo é gerar venda? É direcionar para alguma coisa? Então, se é simplesmente viralizar por viralizar, vai nessa. Agora, se você quer gerar, por exemplo, ser reconhecido depois por isso, ou então você trazer alguma adaptação do que você quer vender para essa... Porque o que o pessoal que utiliza esse recurso faz? Então, eles fazem isso, vou quebrar um coco, mas aí eu vou direcionar ele, eu tô vendendo coco aqui na esquina de casa. Então, depende muito do que é o objetivo dele nessa utilização desses virais. E às vezes você vai atingir alguém que nem vai comprar de você, né? Exato, mas aí você se torna reconhecido, você tá chegando a um alcance maior, porque o alcance, nesse sentido também, é importante, porque a partir do momento que o sistema lá, que fugiu o nome, que o algoritmo. O algoritmo, a partir do momento que o algoritmo entende que aquele teu conteúdo é relevante, as pessoas estão gostando daquilo, ele vai entregar para mais pessoas e dentro dessas mais pessoas vai ser um potencial cliente seu. Então, por isso que uma coisa leva na outra e é importante também essa viralização. Você acha que então o empreendedor ele pode pensar em se preocupar em viralizar? É importante porque isso vai trazer benefícios até pro ego. É importante pro ego também. Então, você falou a questão da gente ficar um pouquinho chateado. Fiz isso aqui, eu não quero, o meu objetivo não é vender. Mas, nossa, viralizei, ele se sente bem com aquilo e isso vai estimular ele a produzir mais conteúdo.
E você acha que o conteúdo, ele é um canal de vendas por si só? Ele é porque aquilo que a gente comentou, as pessoas elas não estão ali para comprar, elas não compram simplesmente um produto ou um serviço. Ela vai comprar a tua capacidade de resolver algum problema delas. Então, se esse conteúdo, de alguma maneira, ele está trazendo algo, alguma informação, você está mostrando como o seu produto funciona, você está mostrando o que o seu produto faz, a maneira como ele se mede, como ele se move ali, esse conteúdo ele pode já gerar a venda nesse momento. Então é importante você, nesses conteúdos, então, a boca de funil, vamos dizer assim, a gente fala assim, vai falar um pouquinho e vai trazer, você vai fazer com que os seus clientes te conheçam. Depois mostrar como o seu produto funciona. E depois fazer o direcionamento dele. Para onde que você vai direcionar ele? Vou direcionar ele para fazer uma compra do meu produto. No caso do TikTok Shop, por exemplo, já está ali, ele vai clicar e já vai ser direcionado para a plataforma ali para fazer a compra. Então, ele pode sim ser já um fator de compra ali dentro das plataformas digitais. E isso, até com o TikTok Shop, essa coisa de misturar conteúdo, de certa forma, tá misturando entretenimento ou até informação com compra, com negócio. Isso é uma tendência, né? Tendência a todo momento. Então, nesse momento aqui, a tendência é isso. Nesses últimos dias, os vídeos que eu estava assistindo no TikTok, 50% dos vídeos, eu até fiz essa conta, tipo assim, de 10 vídeos que eu passei, 5 já era de gente mostrando compras ali dentro da plataforma. Então, lá nos Estados Unidos, ela já ultrapassou grandes marketplaces, e agora, com essa estratégia agressiva que eles estão para trazer, para captar novas empresas para vender ali dentro, se não me engano, até o Boticário já está ali dentro, e essas empresas que já estão desde o início, isso é uma coisa que a gente não falou também, que quanto mais cedo você entrar, a maior possibilidade de você ser uma referência ali dentro da plataforma é maior. Então, é importante ficar ligado nisso. E o entretenimento, ele traz isso, porque você tá ali, é a compra por descoberta, é a busca por descoberta. Então, você tá ali, eu tô me entretendo ali na plataforma. Aparece um vídeo de alguém mostrando uma coisa que eu nem sabia que eu precisava. Então, nossa, isso é interessante, eu preciso disso. E aí você vai buscar mais informações de como eu vou comprar isso, e como ali já tá ali na plataforma, nossa, eu preciso disso, eu vou comprar. E você acredita que em algum momento a gente vai se cansar disso? De tanto conteúdo, de tanta informação, de tanta venda o tempo todo? Nossa, difícil essa pergunta, porque como as coisas estão em mudança o tempo todo, até o nosso comportamento, como eu comentei, muda bastante. Só que a gente precisa a gente sente essa necessidade de estar cronicamente online o tempo inteiro. Então, é uma pergunta difícil porque a gente não sabe o que vem por aí, né? Então, digamos que aconteça alguma coisa, não temos mais internet, ou então a internet está limitada. Como que a gente vai viver? Como que vai ser? Esses dias eu tava conversando sobre isso. Gente, eu não sei quando foi a última vez que eu vi uma nota de dinheiro. Então, digamos que deu um apagão aí, o que eu vou fazer? Porque eu não tenho nem como abastecer meu carro para fugir para um outro lugar, que São Paulo é um caos, né? Vou pro interior de Minas, que é onde os meus pais moram. Não dá para fazer isso, porque eu não tenho de onde tirar sem a internet. Então, a gente tem que pensar dessa maneira também. Então, se acontecer alguma coisa nesse tipo, o que a gente vai fazer? Então, esse comportamento hoje, que a gente está transbordado de informação, então, informação em tempo inteiro, conteúdo o tempo inteiro, e a gente gosta de conteúdos rápidos. Isso é uma coisa que eu percebi, a gente quer coisas rápidas o tempo todo. Então, neste momento, é o que temos para hoje, mas, né, quem sabe? E você sabe que eu vi esses dias de uma produtora de podcast? Ela falou como os podcasts são... E a gente tá no podcast. Como os podcasts são uma forma de se conectar mais profunda e que tem uma tendência de querer consumir de fato esse conteúdo, porque eu fico ali e consumo conteúdo, não tô o tempo todo com informação passando rapidamente, né? Então eu me conecto mais com esse conteúdo. Então é importante estar aqui também e vender por aqui, por exemplo, Sim. né? Achei isso muito interessante.
talvez seja o início de um novo movimento. É ou um movimento paralelo, né? O podcast, por que ele atrai tantas pessoas, né? Porque é uma conversa. Então, quem tá ouvindo aqui a gente... Tá se entretendo. Exato. É como se a gente estivesse todos numa mesma conversa. Então, a gente tá conversando aqui. Quando sente a familiaridade ali, né? Então, as pessoas se sentem, assim, conectadas com o que a gente tá falando. Então, isso é algo que é vigente aí nas redes sociais hoje em dia. E Vinícius, uma dificuldade é criar o funil de venda. Então, eu tô aqui criando conteúdo, mas o que eu tenho que fazer com o meu cliente, né? Isso daqui tem que converter. Eu não posso ficar só criando conteúdo, né? Então, tem que ter até o funil que eu tinha comentado. Então, você precisa ser conhecido, você vai fazer com que as pessoas te conheçam. Depois, você vai mostrar o valor do seu produto. Então, eu preciso mostrar o que o meu produto faz, como ele faz, o que problema que ele vai resolver do meu cliente e depois fazer esse direcionamento dele. Então, todo o conteúdo ele tem que ter um objetivo. Se o seu objetivo, neste caso, é gerar uma venda, então você tem que ter toda essa trajetória para que no final você direcione ele a uma plataforma, ao seu WhatsApp que você vai conversar com ele e ter todo esse controle também. Porque a pós-venda é importante, não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, mas você fazer um acompanhamento do seu cliente depois que você vendeu é o que você vai fidelizar ele. Então ter um bom CRM, fazer esse acompanhamento é importante. Mas no caso do funil dentro das redes sociais, é sempre levando em consideração que você tem que captar esse cliente e ter por objetivo direcionar ele para algum lugar, para promover a venda. Então, vou criar um conteúdo que atrai, um outro conteúdo que vende. Exato. E direcionar ele para o meu site, para o link, para o produto mesmo, agora com o TikTok Shop. Ou tudo no mesmo vídeo. Você consegue, se você faz um conteúdo que ele é desenhado com base em vou segurar o meu cliente nos primeiros segundos falando que, eu tenho uma solução para o teu problema que eu vou resolver agora. Você conta a sua história ali no meio. Fala assim, aconteceu isso comigo e eu descobri isso daqui e resolveu a minha vida. Você quer também? Direciona para o cliente. Você consegue fazer essa trajetória dentro do mesmo conteúdo. Mas se você já tem uma carteira de clientes, uma base de seguidores muito grande, por exemplo, que você já tem essa fidelização, você já consegue já fazer esse processinho bonitinho de trazer um storytelling num vídeo, no outro você vai contar um pouquinho como o produto funciona e depois só vai fazer um vídeo de direcionamento do seu catálogo, do seu WhatsApp. Então dá para fazer as duas coisas com base no seu posicionamento hoje nas redes sociais. Mas é importante que o empreendedor tenha isso sim. estratégia. Exato, é toda a estratégia, o desenho da estratégia, o planejamento que ele faz, o planejamento de marketing que ele faz. Porque planejamento de marketing, pensa que é uma coisa, nossa, super estruturada. Não, mas eu vou fazer um planejamento de, essa semana eu vou fazer isso, o meu objetivo com tudo isso que eu estou fazendo é esse. É bem interessante. E vocês têm casos de empreendedores que resolveram investir em conteúdo, em ser um influenciador da própria marca e que tiveram sucesso? Com certeza. Uma que me vem em mente, inclusive, ela viralizou tanto. E como a gente faz parceria com essas grandes empresas, até o próprio TikTok pediu indicação pra gente e tudo mais. E o TikTok convida ela para vários eventos, que é uma empreendedora, ela é mecânica e ela tem uma oficina toda rosa, que é o Galpão Rosa, que chama. E ela começou uma oficina mecânica. Você pensa, eu sou uma oficina mecânica, eu preciso estar nas redes sociais? Então, ela entrou na plataforma, começou a contar o dia a dia dela, começou a mostrar as pessoas mexendo ali, ela mexendo ali no motor, então uma mulher mexendo no motor. Isso gerou conexão com muitas pessoas que se interessaram por aquilo e ela teve um super resultado. Então, a gente pensa, ela vendeu todos esses seguidores que ela tem, todas essas curtidas que ela tem, todo mundo tá indo na oficina mecânica dela? Não. Claro que não, mas aquilo gerou uma notoriedade para ela. E quem é de São Paulo, ela é aqui da Zona Sul, quem é de São Paulo, já viu os vídeos dela, eu já tenho ali para onde levar o meu carro. Se eu for uma mulher, uma oficina mecânica toda dedicada para mulheres. E isso, a gente usa ela como case até nas nossas aulas que a gente dá de TikTok. E uma coisa que eu gosto de mostrar
mostrando. É o perfil dela ali, e tem vídeos que tem muitas visualizações, algumas tem pouquíssimas, algumas não têm visualizações. Então, gente, vocês percebem que ela tá tendo um super resultado com isso, mas aquilo não é constante. Constante é o que ela faz de produzir conteúdo, mas aquilo ali não é sempre que ela tem sucesso com os vídeos dela. Isso é importante de mostrar para eles, porque essa observação de que vai dar certo agora, não vai, todos os vídeos vão viralizar, e eles sentem essa similaridade. Tem essa, que é o Galpão Rosa, e tem uma outra também que a gente estava até conversando ontem com uma colega minha, e que ela fazia o acompanhamento dessa empresa, que é a Parafinesse, e ela entrou no TikTok, e no primeiro dia do TikTok Shopping, ela foi a que mais vendeu dentro da plataforma. Então, ela identificou essa oportunidade desde quando era só para produzir conteúdo ali dentro da plataforma, e hoje está deslanchando, é convidada por várias empresas aí para dar palestras e fazer cursos. Eu falo muito o quanto é importante. Eu até falei aqui, né, que a pesquisa apontou a autenticidade como uma tendência. O quanto é importante ser autêntico. Então, a gente falou das fórmulas, né, que tem as fórmulas e tal. Tem os gatilhos que tem que usar e tudo mais. E acho que tudo isso são ferramentas para você ir colocando ali no que você está fazendo. Mas você ser autêntico e aquilo ter a ver com você é o que vai conectar de fato, né? Porque a autenticidade é o que te diferencia. Porque quando as pessoas seguem essas fórmulas mágicas, essas fórmulas milagrosas, você está seguindo um padrão, você está seguindo um modelo do que dizem que é o que vai dar certo. Então, quando você é autêntico, claro, fazendo essas adaptações, muito importante fazer adaptações para tentar conectar com aquilo, mas quando você é autêntico e faz essas adaptações com base na tua realidade, no teu negócio, a chance de você ter um retorno maior com isso é melhor. E a gente tem que levar em consideração o que é maior alcance, o que é melhor alcance. Então, se você gerando uma conexão com uma quantidade de pessoas que talvez nem seja tão grande, então não estou chegando a milhares de pessoas, mas se eu tenho uma comunidade, que é uma palavra importante. Que é uma tendência. Que é uma tendência. Se eu tenho uma comunidade me seguindo, que vai ser fiel a mim, é o que vai me manter ali naquele negócio. Então, mesmo... Isso é importante. Comunidade, se a gente fala das questões das adaptações, se você tem uma comunidade, se você tem um público que é engajado, que é conectado com você, em qualquer movimentação que o mercado tiver, ela vai te acompanhar. Então, isso é uma dica importante também. Se você estabelece essa comunidade, independente das mudanças, independente de todas essas inovações, elas vão te seguir ali e você vai continuar trazendo esse conteúdo adaptado em todas as plataformas. A gente está falando aqui muito de comunicação, rede social e conteúdo, né? Porque realmente foi principalmente pensando em pequenas e até médias empresas, é algo que mudou muito e que afeta muito o pequeno negócio, né? Sim. Que é uma grande oportunidade também para um pequeno empreendedor, né? É uma grande oportunidade por conta do alcance. Então, o alcance, você tem a possibilidade de que, se você estiver lá na sua loja, esperando o cliente vir, ou então indo de porta a porta vender. Então, esse alcance é algo que você consegue chegar em um grande público. Só que tem a dificuldade nisso também, né? Então, você tem esse alcance, maior visibilidade, mas a questão do tempo pode te atrapalhar também, e a adaptação o acompanhar todas essas tendências, todas essas alterações. O tempo todo você tem que pensar o que está acontecendo no mundo e adaptar, né? E é como a gente até começou o podcast hoje. Não é nem mais uma inovação, é uma realidade. Você tem que estar se adaptando o tempo inteiro para se manter no mercado. Se manter competitivo com relação aos seus concorrentes. Uma coisa que eu não comentei aqui também, que é importante, faz uma observação dos seus concorrentes. A gente não quero copiar, mas faz uma análise da sua concorrência. O que eles estão fazendo? Tá dando certo? Não tá dando certo? De quem tá dando certo? O que eu posso tirar disso para adaptar à minha realidade? Então, isso importante também. Quando a gente vê uma empreendedor que não tá nas redes sociais, você fala, nossa, aquela empresa tá dando super certo. Entra nas redes sociais dela. Provavelmente ali alguma coisa tem de diferente. Então, faz essa observação, porque é muito importante. Eu conheci um empreendedor que tem uma empresa de manutenção predial.
Ele me procurou porque ele tinha dificuldade com a comunicação e ele já tinha contratado agências e tudo mais e sentia que nada funcionava. Ele fala, não consigo achar meu cliente aqui. Já tentou LinkedIn, Instagram. E é um serviço bem específico, né? Sim. Porque ele faz manutenção para a indústria. Então, tem normas, tem regulamentações. O Instagram dele era muito técnico, por exemplo, com imagens e tudo mais. Então, às vezes, cada negócio tem sua particularidade. E precisa entender quem é o cliente, onde ele vai estar. E às vezes você fala, eu estou aqui na rede social produzindo, meu cliente não vai comprar porque eu estou fazendo conteúdo. Mas pode ser que alguém vai indicar o seu negócio para ele e ele vai olhar na rede social para ver o que tem ali. Exato. Para ver o que você fala, para ver sua credibilidade, para saber se pode confiar realmente, né? Sim. Então, ter algum conteúdo ali é importante nesse sentido, né? Sim, a gente, até entrando nesse ponto, a dificuldade de alguns setores e segmentos. A gente desenvolveu alguns projetos com representantes comerciais. E a gente gosta sempre de trazer exemplos. Olha o que esses representantes comerciais aqui estão fazendo. E muito dos vídeos de pessoas, de representantes comerciais, que dá muito certo, é até contando os próprios causos que acontecem ali com o segmento. Então, eu sou representante comercial, eu quero vender. Só que eu tô contando assim, nossa, olha, você que é representante comercial, vou te falar, é difícil, viu? Acontece isso, acontece aquilo. E aí gerou uma comunidade de representantes comerciais dentro desses vídeos que viralizaram, e aquilo gerou uma comunidade que depois você vai conseguir fazer uma divulgação para outras pessoas. Aquilo tá tendo um maior alcance, ele vai ser entregue para mais gente, aquilo que a gente tinha comentado. Alguém que tá precisando daquele serviço vai ter você ali em mente. Aquela famosa frase, quem não é visto não é lembrado. Então, se você tá ali nas redes sociais e tá dando certo, mesmo que seja um conteúdo que nem é direcionado para venda às vezes, você vai ser lembrado e depois, quando alguém precisar, eu vi esse vídeo no TikTok. Isso é uma ferramenta que o pessoal pergunta também. Às vezes a gente vê alguma coisa e vai passando e fala assim, mas eu lembro, eu vi. Na própria ferramenta tem como você voltar. Eu faço isso, então eu vi algo que eu quero comprar e aí depois eu tenho como ir lá e descobrir aonde que estava esse vídeo que a gente descobriu. E o TikTok hoje é muito usado como buscador mesmo, né? A gente não tem nem o que a gente estava conversando antes aqui da gente iniciar, então as pessoas pesquisam ali o que, por exemplo, vou fazer uma viagem. Eu não vou em agência de viagem, eu não vou pesquisar no Google mais, eu vou pesquisar. Vi dicas do que fazer em tal lugar, dicas do que fazer em tal país. E ali traz essa leva e a gente fica visual. Essa que é a mudança comportamental de compra que a gente estava falando. Então, as pessoas, o visual, ele importa muito. A gente compra pelo que a gente sente, pelo que a gente está vendo. Então, todos esses conteúdos gerados ali, eles direcionam mais a gente fica mais cativado a comprar aquele produto. Por isso que o vídeo hoje é uma tendência, né? Porque ele aproxima. Ele aproxima e gera conexão. Gera conexão emocional, que a gente está vendo, gera conexão emocional desde que tenha alguma estrutura ali para gerar conexão emocional. Mas o vídeo, a gente se sente conectado àquilo porque a gente está vendo e ouvindo. Então, a mistura de sentimentos. A gente não está só lendo algum tipo de produto, algum tipo de descrição. Tem toda essa estrutura que gera essa necessidade de compra, por exemplo. Ô, Vinícius, e tudo que a gente está conversando aqui, o Sebrae consegue ajudar na prática os empreendedores. Tudo. A gente tem diversas... Se você sente necessidade, se você está com alguma dificuldade, a gente tem 33 escritórios só aqui na capital de São Paulo, não, no estado de São Paulo. Então, se você sente alguma dificuldade, corre no escritório do Sebrae ou ligue no nosso 0800. A gente tem consultorias especializadas, em qual a gente entende cada caso, porque é isso que a gente falou aqui o tempo inteiro. Então, cada empresa, cada segmento, ele tem a sua particularidade. Então, a gente tenta entender essas particularidades e direcionar para o melhor caminho. Então, a gente tem esses grandes eventos também que a gente promove com as grandes plataformas, com as grandes empresas que estão trazendo todas essas inovações dentro para que funcionam para o pequeno empreendedor. E a gente tem o nosso grande evento também que acontece em outubro. Esse ano ele vai acontecer de 15 a 18 de outubro lá no São Paulo Expo,
que é a Feira do Empreendedor. Então, tudo isso que a gente falou de criação de conteúdo, a gente vai ter um espaço lá nesse evento só para você. Se você tiver interesse em produzir conteúdo, está lá. E que dica você daria para o empreendedor que está olhando tudo mudar, precisando chegar até o cliente e precisando inovar para fazer isso acontecer? Persistência. A primeira coisa é a persistência. Então, seja persistente. Então, busque conhecimentos. Esses conhecimentos são importantes. Esteja nas plataformas. Conheça as plataformas. Porque isso pode parecer... Falar, não, mas todo mundo já tá. Não tá. Algumas pessoas ainda não vê valor nisso. Então, se você não tá nessas redes sociais, conheça-as. Faz um teste. Experimente. Comece a utilizar aquilo de uma maneira que aquilo vai te trazer prazer também, porque isso é importante também. E faça os seus cadastros e seja persistente. Eu acho que essa é uma dica muito importante, porque às vezes o empreendedor acaba desanimando com o dia a dia, com os acontecimentos do dia a dia, com a falta de tempo, com a falta de equipe. Então, seja persistente, que é uma super oportunidade que está aí para te trazer resultados. E não é fácil colocar, né? A gente sabe que não é fácil colocar essa produção de conteúdo, de comunicação no dia a dia, mas realmente eu acho que é uma chave muito importante, assim, né? E eu falo que a gente comenta muito que pilar de sucesso, né? Como você vai ter sucesso, quais são os pilares importantes da empresa, então, finanças, gestão e tudo mais. É muito importante, mas tem um que é a comunicação que às vezes a gente deixa de lado. E ele é fundamental, né? Porque é através da comunicação que você vai vender, que você vai chegar até as pessoas. Então, se você não investir tempo, não investir busca de conhecimento para essa área, né, que é a comunicação, você vai começar a ser esquecido, né? Exato. E aí a gente traz todas essas oportunidades de ferramentas aí. Porque isso que você falou é um ponto importante. Você até tinha me perguntado, qual que é o que o pessoal mais busca? Então, é essa questão do marketing, do estabelecimento, e tem as finanças também, que é muito importante. O pessoal se embanana ali. Mas o que vai fazer as suas finanças melhorarem é a sua divulgação dos seus produtos, é fazer o marketing. E aí você tem diversas possibilidades que a gente falou aqui nessa conversa. E aí, cada negócio, cada empreendedor tem que entender o que vai funcionar para a sua empresa, qual que é a particularidade do seu negócio, como você vai encaixar toda essa produção de conteúdo no seu dia a dia, como você vai conseguir criar conexão com o seu consumidor. Você sabe que fiz workshop ano passado, né, de comunicação, e dele nasceu um e-book, que está até disponível, assim, não tem fórmula, mas é ali um passo a passo para você entender como chegar nessa estratégia. Legal. Né? Eu acho que é esse pré de tudo, sabe? O que eu preciso fazer, o que eu preciso entender para saber qual vai ser a melhor estratégia para o meu negócio. Assim, eu vou deixar o link na descrição, até aproveitando. Se você precisa disso, o e-book vai te ajudar. Ele dá justamente esse direcionamento, né? Esse direcionamento contratar uma agência, se for o caso, começar a produção sozinho também, se for necessário, tem informação para tudo isso lá. E o Sebrae, gente, também pode te ajudar, né? Não, agora já usando o gancho, ó, pessoal, já direciona já para a plataforma que você está fazendo essa venda. E estamos aí para isso, estamos aí para ajudar o empreendedor, para trazer todas essas oportunidades. Então, a gente participa de diversos eventos, tanto nacionais quanto internacionais, buscando todas essas tendências, todas essas inovações para trazer para vocês aí que tá nos assistindo. Bacana saber que o Sebrae é uma instituição que está sempre se atualizando para ajudar o empreendedor. Acho que você conseguiu deixar muito claro isso aqui, Vinícius. Obrigada. Que legal, muito obrigado. Tô muito feliz com esse convite. Eu quero até eu já tô apaixonado aqui que a gente vai convidar a Ju para fazer uma palestra lá na Feira do Empreendedor. Combinar, com certeza. E eu quero todos lá também gerando conteúdo, tanto para quem está nos ouvindo quanto para você também. É isso aí, então todo mundo convidado. Muito obrigada por compartilhar todo esse conhecimento aqui. Pessoal, obrigada para você que acompanhou a gente até aqui. Vou deixar link do Sebrae, link do e-book, tá tudo aqui na descrição. Curta, comenta, compartilha. Compartilha com quem de repente precisa ouvir esse papo aqui para melhorar os negócios. E até o próximo episódio.